Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro e também professora do método de integração e remida do programa Despertos. Bem, tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês nesse novo modelinho, né? Pílulas dos Despertos, um programa mais curtinho, que vai ser a grande maioria dos despertos, mas com conteúdo bom, só que mais simples, mais fácil de você entender. E de vez em quando a gente vai fazer um mais compridinho, mais do meu jeito, que eu gosto das coisas mais completas, tá bom, pessoal? Vamos sim. Bem, Maria, essa pílula aqui o pessoal vai pirar, porque é continuação da primeira pílula, a manipulação da realidade. Pessoal, nesse programa nós vamos entender como tem que acontecer essa manipulação. Maria, o que é a manipulação da realidade? Aliás, o que é, afinal, a realidade, né? Então, Cris, pessoal, essa pergunta tem a ver, claro, esse programa tem a ver com o programa anterior, com relação em compreender o que é a manifestação de uma realidade, que não deixa de ser uma manifestação mágica. Então, obviamente, aquilo que eu disse na anterior se coloca agora, só que esta manipulação de realidade significa que estão por detrás querendo colocar uma coisa na nossa cabecinha, como povo, como massa, inconsciente coletivo, de forma a crermos e sermos algo porque acreditamos que aquilo é daquele jeito. Então, da mesma forma, a realidade vai se manifestar. Então, essa manipulação da realidade está baseada no seguinte: aquilo que você percebe é o que você aceita que é real para você. A realidade é real para você porque você a percebe, que pode ser diferente da realidade do outro, que não percebe a mesma coisa que você. Mas existe o inconsciente coletivo, ou seja, as informações que são jogadas de curto prazo ou longo prazo. Exemplo, a grande mentira da história da humanidade, que as pessoas compram essa história e até defendem, né, o seu ponto de vista, baseado em que leram em livros, ou baseado em que ensinaram na escola, e por aí vai. Então, ao saber disso, aquilo que eu chamo de os donos do mundo, os donos da mídia, né, os donos que colocam as informações disponíveis nos meios de comunicação, e preparam cenários onde as pessoas então vão ser envolvidas com conteúdos, com visualizações, com conduções de informações, com aquilo que eu chamo de informação, contra-informação e desinformação, que é um triângulo de manipulação o tempo todo para deixar as pessoas confusas e, através da confusão, levá-las para onde um terceiro chega e diz: não, a verdade é essa. E as pessoas então compram aquilo, passam a perceber isso. Então, a realidade é aquilo que você percebe, e quando você está preso dentro de uma informação coletiva transmitida por uma massa que não sai desse nível de percepção, é aquilo que você vai ter como manifestação para você mesmo. A realidade vai acabar se manifestando magicamente, precipitando na massa densa, se fazendo real na sua frente, do jeito que foi colocado. Aí as pessoas falam: ah, meu Deus, tá vendo? Estavam falando tanto nisso, né? É isso que aconteceu. Mas não foi feito por terceiros, foi feito por você mesmo, que junto com um grande grupo de pessoas acreditaram naquilo e fizeram com que aquilo surgisse na sua frente, magicamente, mas agora é uma manifestação real, que você percebe densa e está lá para você encarar. Então, aquilo onde você coloca a sua atenção, aonde você cai enredado por você mesmo, muitas vezes, que vai ser o próximo programa, e outras vezes pelos manipuladores da realidade que têm essa plena consciência, essa vai ser a realidade que você vai viver, porque vai ser a que você vai perceber, e ao percebê-la, ela já está manifestada. Maria, muito interessante, porque por isso que nós insistimos muito em todos os programas, né, para que as pessoas tirem o foco das coisas negativas, das tragédias,
para que isso não se torne uma realidade na vida do todo, né? De todas as pessoas. Tá. Bem, pessoal, então, a próxima pergunta é o seguinte: a inteligência artificial já faz parte dessa agenda? Ou, como costuma dizer você, o grande plano? Eu chamo de o grande plano, né? Tem outros autores, até palestrantes, como é o grande David Icke, ele fala de agenda, né? Que é a mesma coisa. Eu digo que é um grande plano porque esse plano está assim faz muito tempo, e o termo agenda em inglês quer dizer exatamente a mesma coisa. Aqui em português e inglês, acho que o termo grande plano soa melhor. E esse grande plano significa que estão mexendo na nossa percepção. E a inteligência artificial trabalha para isso. Por quê? Por exemplo, hoje, quando você compra coisas pela internet, ou está bisbilhotando sem comprar em alguns sites, a inteligência artificial inserida nesse processo, ela sabe exatamente do que você está fazendo, ela está pesquisando, onde está o seu interesse, e de repente, exatamente aquilo que você tem interesse, vem na sua frente. Para mim, às vezes, é muito bom, porque eu estou pesquisando livros e às vezes o livro que eu mais precisava, que eu nem sabia da existência, a inteligência artificial coloca na minha frente. Né? Isso, por exemplo, no site do Amazon, né, .com, que é onde eu compro meus livros, a grande maioria, eletrônicos, né, em inglês. Então, o Amazon acaba sugerindo os melhores livros para mim. Ok, isso é um ponto positivo, né? Mas o ponto negativo é que a mídia está colocando para você dessa forma, as redes de display e outros sistemas de inteligência artificial, um compra, 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 que se torna até irrecusável às vezes, porque é exatamente onde você estava com o seu interesse. E eles estão afunilando, aliás, o sistema se chama funil, a técnica que é aplicada pela inteligência artificial, ela vai funilando, fazendo com que você tenha uma visão praticamente assim irrecusável, você não consegue negar aquilo porque é aquilo que você quer. Esse é um aspecto. Qual é o outro aspecto? A inteligência artificial ser inserida em nós mesmos. E isso está na agenda, né? Então, nós vamos ser seres compostos entre uma inteligência física, biológica e um material artificial, que seriam softwares, sistemas de computação, que são esses de inteligência artificial. Aí vamos lá. O que é, então, a inteligência artificial inserida em nós? Ela vai mudar, basicamente, a percepção. Se a realidade que eu acredito ser a minha realidade é aquela que eu percebo, mas eu estou percebendo, a inteligência artificial inserida a mim vai perceber a dela. Então, aqui eu vou passar a acreditar, será uma mistura da dela mais a minha. Até um ponto, quem sabe, que a dela vai imperar sobre a minha. Então, o que é a chance de uma inteligência artificial inserida no corpo humano? Torná-lo mais capaz de realizar outras tarefas que não seriam possíveis, um grande número de informações que seriam dadas, até retirar informações e trabalhar positivamente, digamos, para cura, diagnosticar coisas. Quer dizer, obviamente, se desejado, isso é extremamente positivo. Claro. Mas aonde entra a manipulação? A manipulação entra em utilizar esses dados e fazê-los retornar para você de outra forma, aonde você vai perceber de uma maneira distinta, e a percepção é o que se torna a sua realidade. Vai mudar o seu centro de crenças, os seus valores, as suas atitudes. Portanto, o mundo vai ser transformado de maneira totalmente diferente. Olha, Maria, eu posso fazer um comentário que eu achei interessante você falar sobre isso? Porque eles já estão colocando aí, é como se fosse um chip muito pequenino, né? Nanotecnológico nos olhos das pessoas, sim, das crianças principalmente, para enxergarem bichinhos virtuais, para eles não se sentirem sozinhos em casa. Ou seja, dessa forma, nós perderemos totalmente o afeto natural que nós temos. Isso. Nós estaremos lidando somente com máquinas e esquecendo do quão é importante essa inter-relação que nós temos com os animais e com as outras pessoas, né?
Com certeza, é isso mesmo. Esse é um dos pontos que vai acabar neutralizando a questão do sentimento e a troca e a necessidade de estarmos juntos. Então, isso vai ser um efeito colateral. Você acabou de pegar um dos pontos muito importantes. Maria, quando vemos livros como os desses dois autores extremamente famosos mundialmente, como Aldous Huxley, com o seu livro Admirável Mundo Novo, e George Orwell, com 1984, nós temos que desconfiar que existe algo de estranho. Como é que esses dois aí, né, puderam captar tão bem o que está acontecendo hoje com o mundo? Diz aí, Maria. Pois é, novamente a agenda, né? Como diz o David Icke, agenda, né? E o grande plano. Existe uma sociedade que não é secreta, e sim discreta, e é poderosa, chamada Fabian Society. Então, a Fabian Society, entre outras, essa é uma das, né, que acabam acolhendo pesquisadores da parte mais filosófica, artistas, cineastas, escritores, e os conduzem na apresentação do grande plano. Então, eles fazem cenários com essas pessoas, mostrando qual vai ser o futuro da humanidade e dando a eles, então, um tapinha nas costas e dizendo assim: se você escrever sobre isso, nós vamos patrocinar o seu livro. Ninguém vai ser famoso ou ficar uma empresa oligarca, como é o caso de um Facebook, um Google e por aí vai, se não fizer parte do grande plano. Então, eles têm que jogar o jogo da maneira que interessa ao grande plano. Esse pessoal permite e até, digamos, patrocina essas pessoas que fazem o serviço, tá? Então, esses autores com esses livros acabaram mostrando, até no caso, o Aldous Huxley, parece que foi, de certa forma, não completamente, uma certa de professor para o George Orwell, né? Mas o importante é ver que ambos acabaram escrevendo coisas que tendiam para o mesmo padrão, que era mostrar uma sociedade desconectada, vivendo de, digamos, de ópio, que não era isso, mas tinha uma droga que eles tomavam e que isso fazia com que eles... droga legal, né? Legalizada pelo governo, que deixava com que as pessoas ficassem legais, se sentindo ótimas e felizes, né? As famílias foram totalmente desagregadas, as crianças eram produzidas com misturas genéticas desejadas, né, pelo próprio governo, pelos grupos, e então as crianças não tinham família, não tinham escolha a poder decidir para que lado ir, era uma situação de facções, né, colocadas em facções, em grupos, onde você faz isso, você é assim, você faz assado, você é assado, ou seja, todo o processo de desenvolvimento humano está baseado num grau de liberdade sobre limites e regras. Ok, tem que ter um jogo, né? Mas você tem que ter um grau de liberdade para saber quem você é. Se você tem isso completamente retirado da sua frente, o desafio de descobrir coisas, o desafio de ter que obter coisas, trabalhar, vencer, né, obstáculos para obter as coisas, o homem acaba ficando completamente, digamos, submetido a um padrão de apatia. Então, tirando a droga que deixa as pessoas melhores a nível moral, elas são apáticas, porque elas estão entregues, se submetem de uma maneira de obediência, né? Obediência ao pai, né? Ao Big Brother, digamos assim, onde ele manda e você obedece, né? Parece uma questão bíblica isso, né? É temente ao pai, obediente ao pai. Então esse é todo o desejo do grande plano, que já está na própria Bíblia, né? Como manipulação em si, que é uma sociedade que obedeça. Como se faz isso? Desagregando tudo. Desagregando a informação, o conhecimento, desagregando as escolas, deixando com que somente aquilo que se quer que se faça e se saiba é dado, né? Não se deixa pensar, raciocinar, se deixa apenas decorar e repetir, que é o que você tem na grande maioria das escolas hoje, né? As públicas é totalmente isso.
nível de informação por baixo, confundindo completamente a criança, desde que ela nasce, é o que estão fazendo agora com essa ideologia de gênero, né? 24 gêneros para uma criança decidir quem ela é, né? E com 12 anos dá a ela a condição de que ela pode tomar hormônio para mudar de gênero. Isso é um absurdo. Estão desestruturando a sociedade, desestruturando a cabecinha das crianças, estão destruindo a cabeça das crianças, desagregando o conceito de família. Não é porque isso é uma coisa que no futuro da evolução da humanidade, num processo de ascensão energética, macho e fêmea, mãe e pai, acabam naturalmente perdendo esse padrão. Mas hoje, na estrutura em que estamos, isso não é natural. Então, o processo não natural é o que destrói. Tudo que ocorre naturalmente não é destrutivo. O que é corrosivo é destrutivo. Então, o que está sendo feito com a sociedade é deixá-la cada vez mais à la Nero, da Roma Antiga, pão e circo, né? Então, dá-se a ela pão e circo, cesta básica, condições mínimas de vivência, não pense, só viva como um animal, né? Essa porta de sexo, dando sexo para as crianças, já na cabeça delas, com músicas e com vídeos e com filmes. A erotização das crianças é um processo de desagregação mental. Tudo isso é feito para que haja uma desconexão e uma animalização do ser. Isso impede, então, a subida de um estado de consciência, porque o ser consciente é um ser que questiona, e se questiona hoje na escola, eles ligam para você, escuta, o seu filho não para de ficar questionando as coisas na aula, né? Dá uma Ritalina para ele, por favor, para que ele não me enche o saco. Então o professor quer um monte de gente parada lá com uma cara apática, onde ele entra, fala, sai, e ele acha que fez o serviço. As crianças que estão perguntando por que eu tenho que aprender isso, estão questionando, né? Elas estão sendo tratadas com Ritalina. Então, nós estamos tendo um mundo desagregador. E esse é o grande plano colocado dentro desses livros, colocado dentro do projeto que é desenvolvido há anos, dezenas de anos, dentro de uma sociedade como essa, onde você tem sempre os cineastas que tem uma sequência. Vocês não notaram que quando tem um livro, tem 2, 3 filmes a respeito de um tema, se repetem, né? Eles entram em bando. Às vezes eles falam, catástrofe, vai cinema catástrofe. Aí entra o cinema das realidades paralelas e os multi-universos. Aí vai todo mundo falando sobre isso, séries de TV, no cinema. Eles entram de bando, porque tem uma onda. Alguém está orquestrando a onda, e essa onda tem a ver com a maneira como eles querem trabalhar a sua mente para jogar o jogo deles e não jogar o seu jogo particular do seu processo de desenvolvimento. E as pessoas que gostam de ser assim apáticas e que acham que o caminho mais fácil é não pensar, que é a grande maioria, vão nessa onda e levam o mundo numa direção que depois elas reclamam que não estão gostando do que está acontecendo. Mas essa é a realidade. E para você sair dessa realidade, existem várias etapas. Uma delas é desligar a televisão e começar a estudar. É verdade. Até porque a televisão ela vem instituindo cada vez mais o sistema idiocrático. Isso. Ou seja, não pense, né? Não questione, siga-me. É exatamente isso. Bem, Maria, o que afligia a população Admirável Mundo Novo não é que estivesse rindo em vez de pensar, mas que não sabia do que estavam rindo, nem o que tinha parado de pensar. Pois é a história da idiotização, exatamente. Como é que eles vão usar o cérebro se eles não sabem nem diferenciar aonde está uma mente sadia e uma mente capaz, quando ela é capaz de diferenciar coisas, comparar e entender a diferença entre elas. Quando você acha que A é igual a B, que é igual a C, e tanto faz,
esse não é um cérebro sadio, este não é um ser consciente. Seres conscientes têm visão e capacidade de definir mais diferenças entre as coisas, enxergar mais do mesmo. Essa frase é minha patente, né? Enxergar mais do mesmo. Isso faz com que você tenha uma mente sadia, porque você então sabe comparar. Uma mente aberrada emocionalmente diz: ah, todo mundo desse país é assim, ou todo mundo nessa empresa é assado, ou todo homem é assim, ou toda mulher é assado. Então essa é uma mente que está inconsciente, tomada por uma mente reativa, aberrada, que não tem condições de diferenciar. Este tipo de mente é que é tomada pela manipulação e já não consegue mais pensar. E para ela, então qualquer coisa serve, porque o que ela faz no final? Ela desiste. Porque o conflito é tão grande que ela desiste e se entrega. E ao se entregar, caiu com perfeição, totalmente no grande plano, né? Para resolver esse Entregue ao enigma. sistema, né? Como uma ovelha que vai para o abaixo. Isso. Por isso que eu digo, vamos ser leões e leoas, né, Maria? Exato. Bom, pessoal, vocês estão gostando, né? Programaço, né, pessoal? Né? Com pouco tempo, mas com muito, muito conhecimento, muito amor compartilhado e muita verdade. Maria, bem, eu vou deixar o gosto de quero mais, porque nós teremos outros programas. E esse terceiro programa que virá é Mentes, Consciência e Destino. Fica aí plugado comigo e com Maria C. Pereira, que é maravilhosa, que compartilha todo esse conhecimento com a gente. Gratidão, Maria! Gratidão para você, Cris. Gratidão, pessoal. E o que vem agora responde até essa última pergunta, ampliando esse pequeno debate que, fazendo assim de maneira tão curta, fica difícil entender. Então, no próximo programa, sobre um outro ângulo de visão, vai ampliar o seu entendimento disso. Então, um abração para vocês e até o próximo Despertos. Até o próximo Desperto, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.